Evangelho de João, capítulo de número 3, diz assim a palavra do nosso Deus. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, e endireitai as suas veredas. E este João tinha a sua veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judeia e toda a província adjacente ao Jordão. E era por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhe: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão. Porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água, para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com o fogo que nunca se apagará. Louvado e exaltado seja o nome de Jesus para sempre. Meu querido amigo, minha querida amiga, a palavra do nosso Deus, ela revela para nós que tipo de batismo João fazia. E também João revela que tipo de batismo Jesus ele iria fazer. O batismo de João era o batismo do arrependimento. O evangelho que João pregava era o evangelho que levava as pessoas a se arrepender dos seus pecados. Todos nós precisamos se arrepender dos nossos pecados e ser batizados para a remissão dos nossos pecados. Esse era o tipo de batismo que João batizava. Mas havia ali naquele meio os fariseus e os saduceus, e esse povo, eles estavam observando a João, e João não mediu esforços para chamar ele de raça de víboras, e alertando a eles da ira que estaria por vir sobre eles, porque eles diziam no seu coração que eles eram filhos de Abraão. Para eles, ele pertencia a uma linhagem de Abraão, onde existia uma promessa de Deus sobre a vida de Abraão. Então, eles rejeitavam o evangelho pregado por João Batista. E João Batista, ele não teve medo de expor a verdade. E hoje nós vivemos em um mundo onde a verdade ela está sendo deixada de lado. Eu sei que muitos querem ouvir apenas o que lhe agrada, mas você já pensou para parar que você precisa escutar a voz de Deus? Que Deus ele quer falar ao teu coração? Não há salvação sem arrependimento. A salvação de Deus é liberada por meio da sua graça mediante a tua fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas é preciso que quando o evangelho de Jesus Cristo chega ao nosso coração, é preciso que nós paramos, escutamos a voz de Deus para identificar qual é a sua vontade para as nossas vidas. Às vezes, nós queremos caminhar neste mundo
apenas para fazer a nossa vontade. Muitas das vezes nós buscamos a presença de Deus apenas para que as nossas orações sejam atendidas e Deus venha satisfazer os nossos desejos. Mas eu quero parar e perguntar para você. Você já parou para pensar em algum momento em agradar a Deus, em fazer a vontade de Deus? Uma certa vez Jesus disse para os seus discípulos: vós me chamais de Senhor, e se eu sou Senhor e Mestre de vocês, aonde é que estará a minha honra? Se nós confessarmos e dissermos que Jesus é o nosso Senhor, é preciso que nós honremos Jesus como Senhor e que a gente seja submisso a Ele e a sua palavra. João revela que Ele veio para batizar com água para arrependimento dos nossos pecados. Mas Jesus, Ele ia vir e ia batizar com o Espírito Santo e com fogo. E que na mão de Jesus tinha uma pá. João chega a dizer que o machado estava posto na raiz das árvores. E toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada no fogo e nunca se apaga. Ele está falando de pessoas que não produzem frutos nenhum, que serão separados e lançados em um lago de fogo. No livro de Revelação do Apocalipse fala que existe um lago de fogo preparado para o diabo e seus anjos, e todos aqueles cujos seus nomes não foram achados escritos no livro da vida, ou todos aqueles que ouviram a mensagem do Evangelho e rejeitaram no seu coração, rejeitaram a salvação. Mas hoje, se essa palavra chegou ao teu coração, estou aqui para te dizer: não rejeite a salvação de Deus. Hoje a palavra chegou em teu coração. Arrepende-te e seja batizado para a remissão dos vossos pecados. Jesus, quando ele começou a pregar, ele repetiu essa fala de João Batista. Jesus dizia: arrependei-vos cada um de vós e sede batizado para a remissão dos vossos pecados. Nós precisamos ter os nossos pecados retirados, apagados não só com água, mas pelo sangue do Cordeiro. Aceite a Jesus no seu coração, viva em paz e abrace a salvação de Deus por meio da sua graça, mediante a tua fé na pessoa bendita de Jesus Cristo. Deixa eu orar pela tua vida. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar apresentando esta vida ao Senhor. Que o Senhor continue falando ao coração dessas pessoas. Abençoe, no nome de Jesus, que haja arrependimento e salvação no dia de hoje. Eu te agradeço por tudo, Senhor. Assopra a tua palavra e faz chegar nos corações dos teus filhos que o Senhor escolheu. Eu te rendo graças por tudo. Abençoe o nosso dia, no nome santo de Jesus. Eu te louvo e te agradeço. Amém e graças a Deus. Quero dizer a você que você ainda não está inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sino das notificações, para que você possa receber orações e também a meditação da palavra. Que Deus te abençoe e que você tenha um ótimo dia. Até o próximo.